Boa tarde a todos, tudo bom? Meu nome é Stefano Wilson, eu sou estudante de Engenharia Elétrica e hoje vamos fazer uma entrevista com o Marcelo Morbeck. Ele tem 41 anos, é engenheiro eletricista, ele é formado, já está há mais de 16 anos no mercado de trabalho como engenheiro eletricista, trabalhou por 9 anos na Ceron e 5 anos na Energisa. Hoje ele é autônomo, trabalha na área de projetos e execução de projetos e a gente veio trazer ele aqui para uma roda de conversa. Para quê? Para entender realmente como é que foi o início da trajetória dele como engenheiro, como é que foi essa transição de formado para entrar no mercado de trabalho da engenharia elétrica. Então, Marcelo, seja bem-vindo à nossa roda de conversa, tá? E a gente está aqui com esse intuito de entender realmente como vai ser daqui a alguns anos, quando a gente formar, pegar o diploma e entrar realmente no mercado de trabalho. E essa é a intenção da entrevista com você. Tá bom? Boa tarde, obrigado pelo convite, Stefano. Estou à disposição para responder a resposta de vocês, né? E é gratificante aí participar desse processo de vocês aí, nesse caminho longo que é a engenharia elétrica, numa faculdade, né? E para o mercado de trabalho. Entendi, Marcelo. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para você: como surgiu a sua decisão de seguir na carreira de engenheiro elétrico? Bom, a engenharia elétrica, na minha família não tem nenhum profissional com essa qualificação, né? Meus pais são funcionários públicos, um é formado em pedagogia e o outro só ensino médio, né? Então eu não tive nenhuma referência para escolher engenharia elétrica, mas sempre gostei de mexer com equipamentos eletrônicos, né? E na época onde eu morava em Cuiabá, havia uma falta de energia constante. E aí eu entendi que naquela época, né, que a energia elétrica ela causava um transtorno para mim quando jovem, imagine quando for adulto, né, e empresas também. Então, naquela época, a Faculdade Federal de Mato Grosso havia essa oportunidade de fazer engenharia elétrica, tinha o curso de engenharia elétrica, e eu escolhi, né, esse mundo aí para seguir. Tá? Entendi. E em que momento você percebeu que o empreendedorismo poderia ser um caminho nesse ramo de engenharia elétrica? Olha, como você disse há pouco, né, a minha história é um pouco diferente, né? Eu recém-formado, eu passei no concurso público, né? E eu vim aqui para a Ceron, fiquei durante esse tempo que você citou, depois tive um tempo na Energisa também. Como eu acabei saindo da Energisa, eu entendi que a possibilidade para eu poder sustentar a família seria empreender, né? Empreender é um pouco difícil, né? A gente não tem ali a certeza do salário durante o mês, né? No final do mês, mas é uma oportunidade de você buscar outros ramos, né? Conhecer pessoas, fazer atividades diferentes. Você é gestor do seu próprio tempo, né? Então, eu acredito que para mim, empreendendo agora é uma solução e é um futuro para minha família também, para mim e para minha família. Entendi. E nesse ramo de empreendedorismo, qual foi os principais desafios que você esbarrou no meio do caminho? Como eu disse aqui, né, anteriormente eu tinha meu salário no fixo, final do mês, né? E aí, como eu tinha que correr atrás de oportunidades, eu fui em busca de parceiros, né? Hoje eu tenho um parceiro ali que é muito legal, que é o Sardinha. É um nome um pouco esquisito, né? Mas ele tem aí mais de 30 anos de experiência no ramo de média tensão. Eu já conheci ele na época da Ceron, né? A gente tinha um contato ali de amizade, de parceria, né? E aí eu busquei essa parceria com ele. E como eu fui um cara assim que sempre tratei as pessoas bem, né? Tanto na época da Ceron como na época da Energisa, quando as pessoas souberam que eu estava ao mundo aqui fora, né? Empreendendo, eles abriram as portas para mim. Então, assim, é difícil, né? Tem que correr atrás, mas é sempre importante você sempre ter portas abertas, né? Então, tudo que você faz hoje, no futuro, ele pode te ajudar a ter um apoio, né? Conforme eu citei agora há pouco. Então, é difícil, mas é gratificante, tá? Muito gratificante. No caso, essa tua linha de network que você conquistou, tanto na Ceron quanto na Energisa, te ajudou nessa parte do empreendedorismo, sim, no caso? Com certeza. Você tratar sempre as pessoas com respeito, né? Eu acho que é importante. Todo ser humano tem uma qualificação que você pode aprender, né? E essa pessoa pode também te ajudar em outras coisas, né? Entendi. Então, assim, não só para a engenharia, que eu levo isso para minha vida, mas também para a vida pessoal, né? Então, eu tenho inúmeros amigos fora da engenharia, tenho dentro, né? E aí, quando eu parti para esse ramo de empreendedorismo, tô tendo esse apoio, né?
Então é sempre importante você tratar bem aí o ser humano de qualquer ramo ou qualquer atividade. Boa tarde, meu nome é Douglas e uma das perguntas que a gente quer fazer para você é: que áreas da engenharia você enxerga hoje como mais promissora para quem deseja empreender? Eu apresentar para você um caminho, tá? Eu acredito assim, como recém-formados, né? Eu acredito que é importante que vocês observem o mercado, né? E verifiquem qual a necessidade que o seu perfil encaixa, né? A engenharia elétrica ela tem vários tipos de oportunidades. Você pode ir para o lado acadêmico, ou seja, terminar a faculdade, partir para um mestrado, partir para um doutorado, né? Você pode fazer um concurso público, né? Você pode fazer um concurso público igual eu fiz na parte de engenharia elétrica, que é muito difícil, tá? Infelizmente. Mas você pode seguir para um TCU, CGU, né? Você pode empreender, né? Ser um empreendedorismo, né? Igual eu estou fazendo aqui agora. Ou se não, ser um engenheiro da parte técnica, né? Que várias empresas aí precisam de um engenheiro eletricista para a parte técnica. Então, assim, depende muito do seu perfil. O que eu sugiro para vocês aqui, para você, Douglas, e para os colegas, é que o mundo que a gente vive hoje é muito corrido, várias pessoas têm filhos, né? Tem que sustentar a família, mas seria importante que vocês fizessem um estágio, né? Um estágio onde vocês teriam noção de onde vocês estariam trabalhando também e ver oportunidades, né? Então, no meu início de carreira, eu fui estagiário do Tribunal de Justiça. Eu era fiscal de obras da parte de engenharia elétrica no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E aí passei no concurso. Eu fui engenheiro eletricista de um setor chamado Grandes Clientes. Depois eu fui gestor, né? Já fui para outra atividade. E agora eu estou como empreendedor. Então, assim, é muito importante que nesse primeiro caminho de vocês, né? Nessa primeira passada de vocês procurem estágio e faça estágio, depois de formado, vocês entendem o mercado. E ver qual que é o perfil de vocês, né? Se é essas quatro finalidades aqui que eu sinalizei há pouco para vocês. Boa tarde, me chamo Marcelo Albuquerque, estou cursando Engenharia Elétrica. A minha pergunta para o engenheiro representa a formação acadêmica. A universidade prepara suficientemente o engenheiro para empreender? Ou ainda existe uma lacuna nesse sentido? Bom, Marcelo, na minha época, né, infelizmente a minha faculdade, não sei por qual motivo, né, não tinha essa didática, né, de fazer com que o aluno pensasse no empreendedorismo, né. A gente focava de fato ali estudar, a faculdade era muito difícil mesmo, e os cursos que eram ministrados na época não tinha, né, as matérias que eram ministradas na época não tinha nada correlacionado a isso, né. Eu tinha administração, que foi bem mal dada na época, né, eu tive também a matéria de contabilidade, também muito fraco, e também uma de processamento de dados. Então, assim, eu vejo que se sua faculdade ela tem condição de passar uma matéria sobre esse assunto ou fazer uma extensão sobre também, ou se vocês também têm condição de fazer um curso fora, é importante para o seu futuro aí, caso você queira empreender, né? Como o engenheiro Marcelo falou, vou citar só uma experiência aqui minha. Pela segunda vez que eu estou entrando numa graduação superior, eu vejo uma diferença, uma preocupação a mais das instituições, até com relação a essa disciplina mesmo, que ela não existia anteriormente. E hoje é obrigatório 390 horas de extensão. E cada vez mais eles estão se preocupando em preparar de forma dinâmica o estudante, porque a gente tem felicidade, a gente tem uma administração ligada em liderança, que hoje a maioria dos engenheiros estão sendo voltado a ser líderes, né, empreendedor também. Então, assim, as instituições começam a caminhar para uma familiarização melhor do mercado de trabalho do que antes. Eu vejo por esse lado, né, um ponto positivo para hoje. Boa tarde, eu me chamo Fernanda e sou do segundo período de Engenharia Elétrica.
A minha pergunta para o engenheiro Marcelo é sobre os primeiros passos. Para o engenheiro que deseja seguir na carreira empresarial, abrir o próprio negócio como autônomo, quais são os primeiros passos assim, mais importantes? Bom, sobre a oportunidade de empreender, né? O que se deve ser feito, né? Acho que sim, primeiro, você tem que entender se é o perfil de você ser empreendedora, né? Porque não é fácil, né? Você, recém-formada, você vai ter um caminho aí que você ainda não conhece, né? E você vai enfrentar várias barreiras de condição de fazer, abrir um ponto, abrir um CNPJ, você tem inúmeros alvarás para você abrir bombeiros, Angevisa, SEMA, né, que infelizmente prefeitura de qualquer cidade do país solicita para o empreendedor, né? Eu acho assim que já começa te sangrando já no início, né? Segundo, não é somente abrir empresa, né? Você tem que saber de que forma que você vai conseguir o serviço, né? Que isso que é o mais importante, né? Se você for empreender na área de engenharia elétrica, na questão de projeto, onde que eu vou buscar um projeto, né? Se for executar, onde que eu vou buscar uma execução, né? Se eu vou fazer uma consultoria, onde eu vou fazer uma consultoria? Por isso que é importante que eu citei agora no início da nossa conversa, né? Que eu sei que é muito difícil, né? Vocês estão começando, né? Estão aqui com certeza trabalhando em outros ramos, né? Talvez sim também tem colega que já está nessa tipo de atividade, começar a fazer o network, né? Se não tiver essa oportunidade, né? Hoje você tem outras maneiras de você conseguir essas oportunidades, né? A gente como na parte de engenharia elétrica não conhecer marketing, isso é importante conhecer marketing. Hoje em dia você tem Instagram, Facebook, tem um tráfego pago, que é uma oportunidade que serve para qualquer tipo de atividade, né? E a engenharia elétrica também é possível fazer isso, né? Então, assim, para o começo, como eu disse há pouco, né, já é desde o início mesmo, acredito que é importante vocês fazerem um estágio ou já iniciar um network que daqui a 2 anos, 3 ou 4 anos, quando você estiver formado, ou você estiver formada, você já tiver aí pessoas que possam te indicar para essas atividades. Boa tarde, meu nome é Jesus Maia e a minha pergunta para o engenheiro Marcelo vai ser sobre tecnologia e inovação. Como as novas tecnologias inteligentes e artificiais, energias renováveis, internet das coisas estão influenciando as oportunidades de empreendedorismo na engenharia? Hoje em dia a tecnologia vem só para ajudar, né? As pessoas que não conseguem manusear um Excel, por exemplo, não conseguem manusear um Word, não conseguem manusear um PowerPoint, ele vai ficar para trás, né? Estou dando exemplo de pacote Office, né? Mas para o nosso ramo de engenharia, você tem AutoCAD, você tem AutoQI, você tem AutoQI Build, tem o Revit, você tem aplicativos de proteção de média tensão, alta tensão. Então, assim, se você formar e não ir atrás também desse aprendizado, desse conhecimento, também você fica para trás. Né? São aplicativos que te orientam, te ajudam, né, a fazer projetos, né, execuções com qualidade. O seu conhecimento como engenheiro vai te ajudar, né? O aplicativo não vai fazer sozinho. Tem alguns que fazem, mas se você não fazer uma interpretação do que está sendo feito, você pode entregar resultados ruins. Então a tecnologia é importante. Com relação ao empreendedorismo, né, as fontes renováveis, a gente está aqui num mercado que está em evolução, né, ebulição na verdade, né? As usinas fotovoltaicas de pequeno e grande porte, ela está aí a todo lugar, né? Então, acredito que ainda há um espaço muito grande para essa oportunidade, né? Aqui em Porto Velho, onde nós estamos, aqui ainda tem bastante frente de serviço para isso, mas também tem outras oportunidades que ainda não estão sendo colocadas aqui no estado, né? Então, por exemplo, você gerar energia através de biomassa. Então, aqui no estado não tem nada correlacionado a isso. No estado de Mato Grosso, por exemplo, você
utiliza fezes de porco para você poder produzir através de gás, com energia também. Então, aqui no estado de Rondônia, você então tem bastante oportunidade para você encontrar um ramo de execução ou de projeto. Então, assim, hoje, felizmente, a gente tem condição, de fato, de ter acesso à tecnologia e fontes renováveis que são grandes oportunidades para você ser um diferencial no mercado de trabalho e apresentar isso para a sociedade também. Boa tarde, eu me chamo Lucas, eu estou no segundo período de Engenharia Elétrica na Faculdade Metropolitana. Então, a pergunta que eu quero fazer, quais são as habilidades, além das técnicas, que são necessárias para um engenheiro que quer empreender? E quando eu tenho essas perguntas além das técnicas, eu quero dizer como gestão, marketing e finanças. Lucas, a gente já citou algo sobre, né? Se a faculdade de vocês tem condição de ajudar vocês nisso, é legal, né? Afinal, vocês estão aqui num período onde é necessário que vocês já saiam com condições de ou de empreender, ou virar um acadêmico, ou ser um gestor numa empresa, ou um gestor público, né? Então, a questão de marketing, hoje em dia, ela é muito importante. Se você acessar qualquer rede social, você vê marketing sobre tudo. Engenharia também não fica atrás. Então, se a faculdade pode te dar essa orientação, faça essa matéria com empenho, né? Ou se não, procure algo fora. Sobre finanças, cara. A finança, infelizmente, o brasileiro, ela não tem essa cultura, né? Mas é desde cedo, né? Você vê fora aí que outros países eles já dão curso de finanças em ensino médio e ensino fundamental. Então, se há a oportunidade da faculdade também te dar essa orientação, faça por merecer essa matéria, né? Estude bem ela, ou se não, procure fora. Aqui fora é muito difícil, de fato, se você chegar aqui fora e não souber nada sobre isso, né, você vai acabar ficando um pouco para trás, né? Então, por exemplo, na emissão de nota, se você não destacar o KNAI certo, né, que é um tipo de atividade do seu CNPJ, o imposto seu pode ser de 8,025%, ou se não, pode ser de 15% adiante. Né? Então, assim, é importante que, eu dei exemplo agora há pouco, que se você não destacar de forma correta o KNAI certo aí na hora da emissão de nota, você acaba não tendo um lucro que você deveria achar que você ia ganhar. Então, assim, é importantíssimo, né, se a instituição não te fornecer essa oportunidade dessas matérias que na minha época não haviam, né, que vocês façam fora, né, tem cursos, inúmeros cursos aí fora que podem te ajudar nisso daí, tá bom? Boa tarde, me chamo Ana Beatriz, faço parte da Metropolitana, faço engenharia elétrica. Então, Marcelo, gostaria de te perguntar, entre casos de sucesso e erros, o senhor poderia compartilhar uma experiência marcante entre sucesso e erros? O que trouxe de aprendizado para o senhor dentro da sua trajetória de empreendedorismo? Boa tarde, Ana Beatriz. Obrigado pela pergunta aí. Bom, na época da Ceron, né, na época da Energisa, fiz inúmeros trabalhos de destaque, né? Agora, no final da passagem da Energisa, eu fiz bastante coisa importante para o Estado e principalmente para a Regional Norte, né? Eu estive lá como coordenador de construção e manutenção da Regional Norte do Estado, né? Cuidava de Itapuã, Porto Velho, Guajará-Mirim e a Ponta da Bunã, né? Então, eu como gestor na época, eu fui o responsável para fazer inúmeras ligações do programa Luz para Todos. A gente oportunizou a energia de qualidade para os bairros que eram invasão aqui na cidade de Porto Velho, Porto Cristo, Cidade do Lobo, Dilma Rousseff. Então, assim, a gente trouxe um bem-estar, né? Eu como gestor na época, né, como eu disse há pouco, eu sou engenheiro eletricista, mas na época eu estava como gestor. Então, como gestor na época, eu oportunizei essa qualidade de vida para essas pessoas. Então, eu entendo que foi um case de sucesso, né, na questão como gestor na época, né? Agora, como empreendedor, né, já uma lição que eu já coloco para todos, né? Como eu conheço muita gente e a gente acaba confiando nessas muita gente, né? A gente acaba fazendo serviços e não formalizar o contrato.
né? Então, eu tive um caso aqui, por exemplo, que eu não formalizei um contrato. E aí, acreditando naquela pessoa que eu já conhecia há tempos, né? Mas acabou que eu fiquei aflito, né? Achei que eu não ia receber aquilo que eu fiz, né? Foi um projeto de uma vila de 10 apartamentos com uma medição agrupada, né? A pessoa não tinha esse projeto. Na época o projeto foi feito por um arquiteto, então havia vários equívocos no projeto. E aí eu também fui contratado para fazer a medição agrupada, que hoje em dia é a exigência da Energisa que se faça um projeto da medição agrupada. Então eu fiz esse projeto, né? Tomei 2 ou 3 dias do meu tempo, né? Que é bastante tempo para fazer esse projeto, 2 a 3 dias. E na hora de receber, demorou um pouco, né? Mas eu não tinha o contrato feito. Então eu acabei recebendo, né? Depois de 3 meses aí de cobranças, né? Mas eu acho que foi um erro que eu fiz e eu aconselho vocês aí, daqui a algum tempo, quando vocês estiverem informados, na hora de fazer uma formalização de algum tipo de serviço, fazer um contrato. O contrato não é tão complicado, né? Você tem vários contratos aí na internet, ou você pode buscar até de outro colega, mas é importante que vocês formalizem que se houver algum equívoco aí do não pagamento, você possa entrar com um processo aí junto à justiça para poder receber. Tá bom? Isso aí. Obrigada. Boa tarde, me chamo Thiago, né? Curso Engenharia Elétrica aqui na Metropolitana. Eu quero perguntar para o engenheiro Norberg qual o papel do engenheiro empreendedor na área da sustentabilidade e inovação. Boa tarde, Thiago. Obrigado pela pergunta. Sustentabilidade acredito que é um modo que as pessoas têm que conviver hoje, né? Então, assim, nós temos bastante desperdício de lixo, por exemplo, é um exemplo, né? Temos bastante desperdício de roupas, de utensílios, né? E na área de engenharia elétrica também é importante, né? Então, assim, hoje em dia, com o advento das informações, onde você tem internet para você acessar, você consegue, de fato, ter informações que você não teria no passado, né? Então, assim, eu lembro há 30 anos atrás que eu vi uma placa solar. A placa solar ela foi utilizada para uma comunidade remota do Pantanal Mato Grossense para oportunizar telefonia, né? Então, assim, há 30 anos atrás eu já vi uma placa solar dando condição para que aquela comunidade possa ter a comunicação com a capital ou com os familiares. Então, hoje em dia, a gente tem muitas oportunidades de inovação e de soluções sustentáveis na área de engenharia elétrica, né? Então, cabe a gente, né, como engenheiros ou futuros empreendedores também, correr atrás disso, né? A faculdade hoje, né, acredito eu, ela tem esse papel legal aí de ter essas informações e retransmitir para vocês também. Mas também vocês, como curiosos, né, como aí futuros formandos em engenharia elétrica, procurar essas oportunidades. Então, eu citei há pouco aqui em uma das perguntas, a biomassa, que ninguém corre atrás disso aqui, a oportunidade de você fornecer uma energia solar junto com um banco de baterias em locais remotos. Nosso estado está em crescimento acelerado, né? Você pode viajar tanto para o norte como para o sul, você vê várias plantações aí de soja, algodão e outros, né? E essas empresas não têm a condição de ter uma energia com qualidade, por exemplo. Então, assim, a energia solar com banco de bateria já é uma oportunidade sustentável, né? Então, assim, cabe a gente, como engenheiro eletricista, procurar essas oportunidades e correr atrás dessas oportunidades aí e apresentar à sociedade, né? Então é isso, cabe vocês, formandos, né, já começar a pegar esse ritmo aí e, quando formando, ter essa oportunidade de apresentar isso para a sociedade. Me chamo André Vilhalva, sou estudante da instituição metropolitana. Vimos com o seu vasto conhecimento, né, e agora empreendedorismo, tem uma pergunta que pode agregar para mim e para os telespectadores, né? Que conselho você deixaria para os estudantes e jovens engenheiros que sonham empreender dentro da carreira da engenharia?
Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a muitas informações, né? Muitas mesmo. Vou te dar um exemplo fora do que você está me perguntando. Quando pintavam uma prova na minha época, nós tínhamos que ir até a biblioteca para buscar o livro que te auxiliaria a estudar. Se você não chegasse a tempo, você não tinha acesso ao livro. Hoje não, cara. Hoje você tem acesso a qualquer livro, se você pesquisar no Google. Você tem acesso a qualquer informação, se você pesquisar no Google, né? Então, assim, a gente tem que se empenhar, de fato, absorver aquele conhecimento que o professor está te fornecendo naquele momento. E você, se você não conseguiu estar satisfeito com aquilo que foi te apresentado durante a aula, você tem um mundo aí para você aprender. Você tem colegas e principalmente a internet para você se auxiliar a ter aí um conhecimento para posteriormente estudar para a prova ou até no futuro, né? E assim, com relação ao futuro, como eu disse no início dessa conversa, eu acho que é importante que todos façam um estágio, né? Um estágio onde vocês acreditam que possa ser o seu ramo de atividade, né? Então, você tem a questão acadêmica. Se você tem um laboratório aqui, eu não sei se a faculdade de vocês tem um laboratório na parte de engenharia elétrica, você já pode adentrar para dentro do laboratório e tentar um estágio aqui dentro, por exemplo. Você pode procurar as empresas que prestam serviço para Energisa, que trabalham com redes de média tensão, né? Que já é outro ramo de atividade. Você aqui próximo tem 2 usinas, né, de grande porte. Tem a de Samuel também, que você também tem a oportunidade de trabalhar na questão de geração de usina. Logo, próxima à usina de Santo Antônio, você tem a subestação coletora, que já é uma identificação também de geração, mas também de transmissão de energia, que também já é outro ramo, né? E outros números que tem no país inteiro, né? Hoje também, só lembrando da pergunta do Jesus Viana aí, sobre o home office, né? Hoje você pode arrumar um estágio home office, por exemplo, né? Então, assim, você pode conseguir oportunidades também de forma online, né? Sem ter necessidade de estar presente. Então, assim, o que eu vejo para vocês aqui, que estão aqui iniciando aqui, né, no meio do caminho da engenharia elétrica, é isso. Se empenhar, vocês têm acesso a informações que a gente na época não tinha, né? E eu sei que é muito difícil, alguns são pais de família, mas é importantíssimo que vocês façam um início de estágio em algum lugar para vocês entenderem o que vocês querem, né? Seguir nessas 4 vertentes que eu disse nessa conversa para vocês. Boa tarde, meu nome é Tarso Soares e eu quero fazer uma pergunta relacionada à questão de gerir equipes. Professor, com a sua vasta experiência que a gente tem observado aqui, gostaria de saber uma oportunidade que a gente tem dessa entrevista. É algo que depende muito de perfil, tá? Eu vejo que você consegue aprender aí com alguns cursos, você consegue de fato aprender, mas se você não tiver perfil, você acaba não sendo um profissional que consiga gerir de forma qualitativa a sua equipe. São pessoas, né, que de fato são pessoas que vão precisar de uma orientação. São pessoas que vão precisar que você explique o que fazer. São pessoas que vão precisar que você esteja disponível sempre para poder escutar elas. São pessoas que vão te apresentar problemas internos ou familiares para você e você vai ter que resolver. Então, assim, ser líder não é simples. Então, como a gente já disse, né, nessa conversa toda aqui, é importante que vocês conheçam o seu perfil, né, para não tomar a decisão errada de assumir uma equipe. Eu já vi vários colegas que achavam que poderiam ser líderes, porque o líder, afinal, também ele recebe um pouquinho a mais, né? Ele é gestor, né? Existem vários níveis de gestores, né? Mas o fato de você ser gestor de alguma equipe ou de algum setor, né? Ou de alguma entidade, você vai ganhar um pouquinho a mais. Mas já vi vários colegas que ele tinha um perfil mais técnico ou ele tinha um perfil mais acadêmico e acabou que, não, eu quero virar um líder. E acabou que logo ele virou líder e logo ele foi desligado da empresa. Então, assim, é muito difícil gerir. E aí você tem várias situações que eu acabei de citar há pouco aqui que você tem que cuidar
E se você não tem perfil disso para você conduzir tudo isso, você acaba perdendo a oportunidade. Com relação à segurança do trabalho, eu acho que é importante que vocês, como engenheiros, vocês, futuros engenheiros, né, vocês já tenham esse cuidado. Então eu, por exemplo, como eu estou na rua, Tássio, se eu vejo um colega lá, eletricista, que está no andaime, fazendo uma troca de alguma coisa numa fachada, e esse andaime está próximo da rede de baixa tensão, média tensão, eu paro. Eu paro e vou conversar. Me apresento como engenheiro eletricista, né? Eles ficam assustados, achando que é polícia. Eu falei, não sou polícia. Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro e estou aqui te ressalvando que há uma possibilidade de um acidente. Cabe a pessoa ali dentro, né, ali onde ele está fazendo atividade, ele parar a atividade. Então, assim, houve casos que a pessoa parou de trabalhar, houve casos que diz, vai embora daqui, você não é nada para mim. Então, eu fiz minha parte como engenheiro eletricista e cidadão, né? E aí, assim, hoje com relação agora a trabalho, né, a segurança do trabalho, ela está mais sendo cobrada pelas empresas. Então, assim, cabe muito, né, ao gestor, que a gente está falando sobre gestão, cobrar da equipe, mas também ao trabalhador. O trabalhador que é empregado em qualquer tipo de empresa, ele normalmente tem que ter acesso a um curso de NR10. Se ele trabalhar em altura, ele tem que ter um acesso a NR35 e, além de ter acesso a essa informação, ele tem que aplicar. Se ele não aplicar, ele é um possível colega que vai sofrer um acidente. Então, assim, na época da Cienron, da Energisa, a gente participou de vários, a gente teve ciência de vários acidentes fatais ou acidentes quase fatais de colegas que não fizeram os procedimentos que eles já sabiam que tinham que ser feitos, né? Então, assim, é de suma importância a segurança do trabalho nessa atividade da engenharia elétrica, tanto para o engenheiro, que tem engenheiro que também pega nas coisas, né? Como eu disse há pouco, que tem um engenheiro técnico que vai mexer em disjuntor de média tensão, tem engenheiro técnico que vai fazer manutenção em chave. Então, se esse engenheiro não tem o receio de trabalhar com o EPI certo e saber o que tem que ser feito, ele pode se acidentar. Mas também você, como gestor, que é possível ser gestor, o colega seu subordinado que não seguir esses procedimentos de segurança, você vai estar com peso, né, caso esse colega se acidente aí. Então, assim, é muito importante que vocês aqui que estão formandos, né, tenham essa noção, tenham esse interesse em ser gestor, que tenha que entender se é esse perfil. E se você for gestor, você tem a questão da segurança do trabalho do seu subordinado, e se você for técnico, né, o engenheiro técnico que pega a mão na massa, tem que ter cuidado com a eletricidade, que afinal a gente não consegue ver nada, né, da eletricidade. Meu nome é Vitor Alexandre, faço parte do curso de Engenharia Elétrica aqui na Metropolitana, e a pergunta que eu tenho é: quais são os seus desafios técnicos mais comuns na sua área? Cara, desafios é inúmeros, cara, é inúmeros mesmo. A cada dia você tem surpresas, né? Nós, né? A gente como engenheiro eletricista, a gente tem vários ramos de atividades. Então, assim, se você não é específico naquela área e você for para outra, né? Ou se não tem a qualidade específica naquela área, você vai ter dúvidas, né? Você vai ter desafios. Então, sempre a gente vai ter que estar ali estudando sempre para poder se aprimorar e conseguir abraçar o desafio, né? Então, assim, citando de forma rápida aqui, na faculdade a gente vai ter muito acesso ao projeto de baixa tensão, que é a instalação elétrica de uma residência, por exemplo, né? Vocês vão aprender isso daqui, mas vocês não vão aprender de forma mais adentro um comando elétrico da indústria. Então, assim, já vai partir para um desafio diferente. Vocês vão ter acesso a um SPDA simples, que é no captor Frank de Gauss de Fader, mas você também não vai para um SPDA tão complexo de um espaço tão maior. Então, assim, a área de engenharia elétrica, se você não tem algo específico de conhecimento, é diário que você vai ser desafiado. Então, assim, nós aqui formandos vocês formandos, né, eu como engenheiro eletricista, sempre tenho oportunidades, que é um desafio, de estar aprendendo algo diferente.
Então, assim, sempre vai ter isso. Sempre. Felizmente vai ter isso. Felizmente, né? Não infelizmente. Felizmente vai ter isso. Boa tarde, eu sou a Andressa Lima, faço o curso de Engenharia Elétrica pela Metropolitana e aqui a gente encerra a nossa roda de conversa, transformando ideias em energia. E vem aqui o nosso agradecimento em nome da nossa turma, do nosso grupo, a você, engenheiro Malberg. Obrigado. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua dedicação, pelo seu ensinamento e pela sua disponibilidade, tá? Muito obrigado e aqui fica uma lembrança e um agradecimento. Obrigado. Em nome da equipe. Andressa, obrigado pelo convite aí. Eu fico muito agradecido de participar de mais um processo na vida acadêmica de vocês. Infelizmente eu não tive uma roda de conversa na minha faculdade. Na minha época era bem arcaico, né? Você vê que vocês falaram de várias matérias aqui que na minha época eu não tive. Então, assim, obrigado por esse convite aí. Quando precisar novamente de algo sobre assunto da engenharia elétrica, pode me convidar. Se eu não souber, eu vou procurar saber, conhecer, para poder transmitir para vocês. Obrigado aí pelo convite e que Deus abençoe vocês aí nessa jornada que é pesada, né? É difícil, mas ao final aí vai ser muito gratificante para vocês, tá bom?